Fala galera cervejeira, beleza? Aula 5 do curso Produção Cervejeira Sustentável. Chegou o momento de entendermos de uma forma muito sintética e básica, sobre como a química cervejeira acontece. Mas não se preocupe, tá? Nós não vamos nos ater aí em reações químicas nesse momento, Só informar mesmo os processos básicos do que ocorre na produção cervejeira. E nessa aula, em especial, nós vamos abordar aí sobre a água cervejeira. Eu sou Luiz Villani, formando do curso superior em Tecnologia de Produção Cervejeira da Faculdade Anhanguera. Essa aula faz parte do projeto de extensão Produção Cervejeira Sustentável e esse é o canal Vilas Universo Cervejeiro. Mega cervejarias possuem laboratórios específicos para análise de produção e controle de qualidade. Cervejeiros caseiros também podem até adquirir aí recursos básicos para estabelecer um processo consciente de produção e até mesmo de controle também da sua produção caseira. Não será nenhum sacrifício construir e avançar nos conhecimentos. Certamente sua produção vai evoluir com o tempo. Talvez você já tenha ouvido que uma boa cerveja depende da qualidade da água. Isso é a pura verdade. Antigamente, o mesmo estilo de cerveja destoava completamente quando era produzido em regiões diferentes. Já dizemos que a água compõe mais de 90% da cerveja. E, portanto, é um ingrediente fundamental. O que talvez você não saiba é que determinados perfis, ou melhor, a composição mineral da água, ela pode ser mais favorável para um determinado estilo do que outro. Então o perfil da água, por exemplo, da cidade de Burton, na Inglaterra, é muito diferente da água da cidade de Pilsen, na República Tcheca. E isso interferiu, inclusive, nos estilos clássicos dessas duas cidades. Por perfil mineral, você pode entender que é a composição da água em termos de sais e minerais mesmo, tá? De uma forma bem geral. Tipo a quantidade de cálcio, potássio, magnésio, fluoreto, sódio, zinco, ferro, manganês, cloro, bicarbonato, dentre outros, que estão presentes na água de determinada região e que pode influenciar a partir da sua concentração no sabor e do melhor aproveitamento das potencialidades de determinado estilo de cerveja. Como o nosso curso aqui é básico, eu não vou me ater a muitos detalhes sobre isso. Mas o básico, nós temos que saber mesmo. Nós temos fontes de águas que são retiradas de superfícies e outras de águas profundas. Por exemplo, as águas superficiais, como as que são retiradas aí de rios, sofrem influência da vegetação do entorno, da poluição, inclusive, da área por onde o rio perpassa ali todo o seu trajeto, enfim. Nesse tipo de água, há tempo maior aí de exposição e contatos com matérias orgânicas, tipo folhas que caem, áreas de vegetação que foram ocupadas em barragens ou em períodos de cheia mesmo, quando o rio ocupa essas áreas que vão interferir na composição da água. Geralmente são chamadas de água mole, porque a sua composição mineral não é muito rica. Águas que infiltram o solo e acabam sendo filtradas, conforme a composição ali do próprio terreno, em áreas rochosas principalmente, elas vão incorporando minerais que, dependendo do tempo de exposição, vão sendo absorvidos também por ela. Essas águas, são camadas de águas profundas, possuem maior concentração mineral e são chamadas de águas duras e possivelmente são mais alcalinas também. As águas duras são interessantes para cervejas mais amargas, como a IPA, e esse era o caso da cidade de Burton, na Inglaterra. Já as águas moles são interessantes para o estilo Lager, que é o caso da cidade de Pilsen, na República Tcheca. Ao longo do tempo, essas cidades se destacaram no cenário cervejeiro justamente por criar novos estilos que foram favorecidos conforme o próprio perfil da água. No Brasil, as águas que utilizamos são predominantemente superficiais. Isso quer dizer que nossas companhias de abastecimento geralmente tratam águas extraídas de áreas superficiais. Puxa, então com base no que você acabou de falar aí, a água brasileira não é adequada então para fazer cervejas IPAs, cervejas mais amargas? Por isso que as lagers são predominantes aqui no Brasil?
Não necessariamente, tá, gente? Talvez até em determinada época isso possa ter ocorrido sim, né? A gente tem predominantemente a produção de cervejas lagers no Brasil, mas atualmente a química cervejeira nos permite corrigir qualquer tipo de água. E a forma mais fácil de se fazer isso é justamente adicionando compostos de sais. Isso quer dizer que a água superficial, a água mole, é mais fácil ainda, principalmente para o cervejeiro caseiro, de ser corrigida e padronizada. Hoje em dia, portanto, não tem mais desculpa para não produzir determinado estilo de cerveja em determinada cidade. Embora a análise química da água seja necessária, é possível termos uma noção básica da água pelas características mesmo de cada região e geralmente as companhias de abastecimento elas produzem relatórios aí químicos de tempos em tempos e permite que a gente controle basicamente aí o perfil da nossa água. A gente pode ter acesso a essas informações e acompanhar como é que está sendo o perfil ao longo do tempo aí, se precisa de determinados ajustes ou não. Com isso é possível a gente fazer estimativas de correção a partir de uso de sais básicos que a gente adiciona ali pequenas quantidades na nossa água para fazer esse ajuste, essa correção da água. Ué, então dá para fazer cerveja boa com a água da minha companhia sem qualquer tipo de correção? Dá, mas depende do estilo. O uso da água da nossa companhia já é tratado, ele já tem uma composição muito básica ali que tende a não interferir tanto na cerveja, tá? Mas é preciso controle. Você pode fazer uma boa cerveja, uma cerveja muito melhor. Tudo isso depende das informações e das possibilidades de correção que você também dispõe, né? Agora, gente, tem um detalhe que é muito importante. Tem que ser combatido na água a presença de cloro. Mas cloro não é fundamental para tratar a água aí no nosso consumo? Sim. O cloro é indispensável no tratamento da água, mas sua presença em excesso nessa água, ele pode tornar a cerveja com um sabor muito indesejável, tá? Olha, gente, no início da minha produção eu nem ligava para isso. Eu pegava a água do jeito que chegava da rede e usava na produção da minha cerveja. O nível de cloro presente na água não fazia a menor diferença no início da minha produção. Mas um belo dia, né, as condições climáticas da região, a captação de água aí, onde a água é captada, impuseram a necessidade de aumentar a concentração de cloro. Inclusive foi perceptível pelo aroma da água nas torneiras, mesmo no banheiro, quando a gente pegava ali para escovar um dente, que a gente aproximava da água, a gente percebia o cheiro de cloro. Eu acabei produzindo uma cerveja com essa água nesse perfil e ela ficou muito ruim, tá? Assim, o resultado não que ela tenha ficado intragável, era possível de beber, mas muito diferente das demais cervejas que eu vinha produzindo então. Eu, na época, tinha um conhecimento básico sobre essa questão do cloro, eu desconfiei da água, mas eu ainda não tinha processo de controle de como tirar o cloro. Depois eu fui fazendo testes, fui melhorando isso, e um dia eu fiz um curso sobre off flavors, né? E aí foi fundamental. Até recentemente eu fiz esse curso, não tem tanto tempo assim não. E valeu muito a pena, por quê? Porque aí eu constatei que era exatamente a presença do cloro. E quais seriam então as formas da gente eliminar o cloro? Hoje eu uso um filtro de carvão ativado, esse é o mais básico. Então eles conseguem retirar o volume desejável do cloro, mas existem outros métodos como ferver a água antes de produzir a cerveja, né? O cloro acaba evaporando. O uso de vitamina C também provoca reações com o cloro que acaba eliminando o cloro. E aí as dosagens específicas você tem que fazer um cálculo em relação a isso. Eu não uso ainda vitamina C porque eu tenho esse filtro, tem me atendido. Mas me parece ser um método muito prático, tá? Ainda não fiz, mas pode ser que no futuro até faça para agilizar. Porque se eu pegar a minha água sem passar pelo filtro, eu moro num prédio, né? Então no meu apartamento ela desce com uma pressão muito grande. Então eu encho rapidíssimo ali o meu caldeirão para fazer a minha abraçagem. Então acaba agilizando mais ainda o meu processo de produção. Então é possível a gente fazer esse tratamento em casa mesmo. Agora, em cervejarias comerciais, na indústria, isso é indispensável. Então, gente, como eu disse, eu usava o perfil da água tratada até determinado momento.
mas eu não fazia correção da água. Tá? Então, em relação à concentração de sais, antigamente eu nem olhava isso. Hoje, isso mudou completamente minha visão a partir de estudos. Né? O livro Água, do John Palmer mesmo, mostra muito sobre isso e a gente vai falar um pouco sobre essa questão também. É importante a gente fazer uma correção ali, ela só vai melhorar a sua produção, a qualidade da sua produção. Então, gente, eu resumo tudo isso o seguinte: a água é mais de 90% da nossa cerveja. Então, uma água ruim é 100% de chance de uma cerveja ruim, né? Então, a interferência ela é muito grande nesse sentido. Por isso, temos que tomar um cuidado com a nossa água também. Outra coisa, em termos de sustentabilidade, é que a água é utilizada em diferentes processos de produção da cerveja. Nós usamos a água aí para lavar equipamentos, para lavar a própria cervejaria, para limpeza de equipamentos, usamos água em alguns processos para resfriamento da cerveja. Na indústria ainda é muito comum utilizar a água para controle de temperatura de reatores, para aquecimento de caldeiras de vapor. A água é usada também na pasteurização da cerveja, só para a gente citar alguns exemplos do tanto que a gente usa a água. E essa água que não vai diretamente para a abraçagem, né, para a nossa produção, ela é considerada a água de processo. A estimativa que se faz, no geral, é que nós usamos de 3 a 5 litros de água para produzir 1 litro de cerveja. E isso pode chegar a 10 litros. Na minha produção caseira, a minha estimativa que eu faço é que eu estou próximo sim desses 10 litros. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Portanto, isso precisa ser controlado. O consumo excessivo de água pode ser evitado e deve ser evitado. É economia para o seu bolso e o meio ambiente também agradece. Outro fator de controle de qualidade da água cervejeira é o pH. A acidez ou a alcalinidade que a água que a gente vai utilizar ela está apresentando naquele momento. Isso vai interferir na eficiência da conversão do amido em açúcar, durante o processo de sacarificação, na mostura então da nossa cerveja. Na produção cervejeira, um pH ideal para você iniciar sua abraçagem é em torno de 5,4 a 5,6, mas no processo de fermentação esse pH tende a diminuir, então ele pode chegar aí por volta de 4 a 4,5 na maioria dos casos. O controle do pH pode gerar economia principalmente na indústria, porque a eficiência da produção agiliza também o processo de produção e evita maiores consumos de energia, por exemplo. Eu não faço correção de pH, tá? Geralmente o pH que vem na companhia é um pH que é ajustado com o próprio malte. Então o malte tem propriedades que ele também ajuda na correção do pH. Então geralmente o meu pH não dá nenhum tipo de problema na minha produção. Mas a gente pode usar aí, dependendo da alcalinidade ou da acidez, a gente pode utilizar malte acidificado e o próprio bicarbonato de sódio também, que favorece aí nesse ajuste, nesse processo. Mas para isso você precisa de ter um medidor para você controlar aí o pH à medida que você vai dosando e entendendo melhor os princípios de como que funciona a sua água. De uma forma geral, na produção caseira, esse não é um dos maiores problemas, tá? Mas na indústria é necessário mesmo fazer um rigoroso controle de pH. Até na manutenção ele vai impactar na crosta que é formada na tubulação, tá? Então é importante demais fazer esse ajuste, fazer esse controle, inclusive fazer esse monitoramento para limpeza de toda a tubulação aí da manutenção geral da sua cervejaria. Nesse curso, não é objetivo mostrar como se faz correção da água, mas é importante, mesmo ao cervejeiro iniciante, conhecer alguns perfis básicos de água e o que esses podem influenciar na sua cerveja. Por exemplo, uma concentração maior de sulfato auxilia em ressaltar o perfil lupulado de uma cerveja. O sulfato minimiza também a distringência do amargor e evidencia aí sabores do lúpulo. Ele ainda auxilia a realçar o frescor da nossa cerveja.
Já concentrações maiores de cloreto vai ajudar no perfil maltado, o inverso, né? Ou seja, evidencia o dulçor do malte. O magnésio é um nutriente para a levedura e ajuda na fermentação. Já o cálcio ajuda na compactação das proteínas, o que favorece muito o processo de precipitação ali, tanto das leveduras quanto de qualquer sedimento, favorecendo a limpeza e clarificação da cerveja, né? Também atua no ajuste de pH. Outros íons influenciam nesse perfil, mas esses citados aí são os mais básicos, tá? A correção ela é feita com a adição de sais, como eu disse, e cálculos químicos de concentração desses conforme o perfil daquela água inicial que você tem. Mas para isso temos aí ferramentas, né, calculadoras que facilitam o nosso cálculo. A gente adiciona ali o perfil da água e já tem calculadoras automáticas que pela concentração do tipo de sal, ela mostra como que aquela quantidade vai interferir especificamente na produção da sua cerveja. Se quiserem saber mais sobre água, eu recomendo o mundo, aliás, não só sobre água, né, mas sobre todos os insumos. Eu recomendo muito essa coleção aqui, ó, chama os Brewing Elements, né? E a gente tem nessa coleção os livros sobre água, malte, lúpulo e levedura. O de água especificamente é esse aqui, do John Palmer, tá? John Palmer e Colin Kaminsky. Ele foi publicado em 2022. Chama Água, um guia completo para fabricantes de cerveja. De maneira geral, o perfil da água parece simples, mas requer atenção, porque cada estilo de cerveja existe aí certas particularidades que podem ser ajustadas e a partir de um perfil mais adequado, você vai melhorar a sua cerveja. Agora, essa informação é basicamente um refinamento, né? Você já pode ter boas cervejas com um perfil básico de água que a gente usa no nosso dia a dia. Se você está começando agora, a lição que fica é: eu posso fazer ótimas cervejas sem conhecer a fundo sobre isso, mas se eu quiser padronizar minha produção e dar aí um passo além, né, no controle da qualidade, então eu devo continuar estudando, né, cada dia mais, cada vez intensificar mais o aprofundamento sobre os assuntos e aprender a fazer esses ajustes e controles corretamente. Pessoal, as aulas aqui para frente ficarão mais longas, tá? Mas não se preocupe não, porque eu vou fracioná-las em capítulos, né? Então eu vou dividir. Assim você pode, pela descrição do vídeo ou pela própria linha do tempo, acompanhar e ver de onde você parou. Por que eu não vou fazer essas divisões? É porque o tema é um só. Se eu fizer essa divisão, vai ficar estranho para uma pessoa que está começando o vídeo sem contextualização, né? Isso pode acontecer. Então eu prefiro deixar o vídeo mais longo e que cada um possa fazer seu próprio controle de onde parou. Você não precisa assistir o vídeo todo, né? Você pode assistir ele em etapas também, como se fossem aulas separadas. Então essa divisão em capítulo, para ficar mais fácil, você entra na descrição do vídeo, você vai ver ali tempo a tempo com o título específico do capítulo. Na linha de tempo, se você passar o mouse ou se você verificar ali a partição, vai também estar com a descrição do nome desse capítulo, daquela abordagem que está fazendo no momento ali que está sendo gravado. Isso é uma solução prática, né, para você acompanhar aí de uma maneira mais conveniente conforme as suas demandas e a sua disponibilidade. Agora eu chamo a atenção, se você puder fazer um comentário aí sobre o nosso curso, a sua opinião é muito importante para a gente elaborar o relatório final do nosso projeto de extensão e eu conto aí com o apoio de todos vocês. Muito obrigado e até mais!